em Salmo 51:10, que assim vai dizer: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como todos vocês sabem, é os Salmos de Davi, salmos que Davi escreveu, né? E aqui nesse texto eu vejo Davi, ele falando com Deus, aleluia, porque Davi, ele havia pecado. Davi, ele havia feito algo que não agradava a Deus, ele havia cometido um pecado. E mesmo em meio a esse pecado, Davi, ele chega para Deus e fala: Senhor, ainda que eu pequei, ainda que eu fui falho, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E levando para os dias de hoje, irmão, algo que Deus tem falado fortemente no meu coração, que duas maiores armas que Satanás tem usado nos dias de hoje, duas coisas que Satanás tem usado muito nos dias de hoje para afastar as pessoas do caminho de Deus, são, primeiro, irmão, ele quer fazer com que você peque. Ele quer primeiro fazer com que você peque. Ele vem, ele apresenta a bandeja para fazer de tudo que você peque, irmão. Ele quer que você peque. E algo que eu tenho um costume de dizer é que Satanás, irmão, ele não vai vir com uma bandeja com coisas ruins, com coisas que não sejam atrativas aos seus olhos. Ele vai vir com algo que pareça ser agradável, algo que pareça ser bom, algo que te atraia, irmão. E o primeiro desejo de Satanás, a primeira arma que ele usa contra você é fazer com que você peque. E a segunda, irmão, é depois de te apresentar a bandeja, depois de fazer com que você peque, ele vem para você e aponta o dedo para você. Ele vem e te julga, ele vem e fala para você: não, você pecou, não, você é sujo, não, você é falho, você não é crente, por que você cometeu pecado? Você está sujo. Agora que você pecou, você não pode se aproximar de Jesus. Você pecou, então você não pode chegar perto de Jesus. Você não é nem digno de chegar perto de Jesus. Você pecou, você está sujo. E a vontade de Satanás, irmão, é fazer isso na sua vida. Primeiro ele quer fazer com que você peque, para depois ele mesmo te julgar, ele apontar o dedo para você e falar que você não é digno, e falar que você não pode chegar perto de Jesus. E falando disso, irmão, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, que ela padecia, irmão, há 12 anos de uma enfermidade de fluxo de sangue. Imagina, irmão, a dor daquela mulher, a dor que ela sentia. E naquela época, uma mulher que tinha o fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ou seja, assim como ela era impura, o lugar que ela tocasse também ficaria impuro. O lugar em que ela se sentasse seria um lugar impuro, a pessoa que ela tocasse. Ou seja, irmão, ela era considerada uma pessoa impura. E eu vejo, irmãos, que alguém chega e fala para aquela mulher que tem um homem chamado Jesus, que ele cura, que ele pode fazer milagres, que ele tudo pode fazer. E imagina, irmão, aquela mulher que não pode se aproximar das pessoas, não pode tocar nas pessoas, porque ela é impura, ela é considerada impura. Imagina, irmãos, como ela não podia conviver em sociedade, não podia conviver com as outras pessoas. E ela ouve falar de Jesus, e algo que eu acho muito interessante, irmão, aqui ela vai e fala: não, eu preciso do meu milagre. Porque só ela sabia a dor que ela sentia, porque não eram 12 dias, irmãos, eram 12 anos na mesma enfermidade. E ela fala: não, eu preciso e eu vou atrás de Jesus, porque eu preciso. E ela vai, irmãos. E outra coisa que eu acho muito interessante é que quando ela vai, ela não vai caminhando, ela não vai andando normalmente como qualquer outra pessoa faria. Não, irmão, porque talvez se ela fosse assim, aquelas pessoas que estavam arrodeadas de Jesus, porque Jesus andava, né, arrodeado de uma multidão, iriam empurrar ela, iriam falar: não, sai daqui, você é impura, você não pode chegar perto de Jesus. Iriam mandar com que ela saísse. Então, irmãos, ela não foi por cima e tocou no ombro de Jesus. Não, irmãos, ela não tocou no ombro de Jesus. Ela não tocou nas costas de Jesus. Ela tocou na orla das vestes de Jesus. Então, o que eu vejo, irmãos, que ela não foi por cima como qualquer outra pessoa. Ela foi por baixo.
Talvez porque ela se sentia tão culpada, tão suja por aquela enfermidade, por aquela doença que ela carregava durante tanto tempo, sentia tão culpada, que ela falou, não, eu não vou dar de cara com Jesus, não vou pela frente, não, eu vou por trás. E o que aconteceu com essa mulher? Ela foi e tocou em Jesus, e Jesus olhou e falou, quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a multidão olha e fala, não, Senhor, mas uma multidão está te oprimindo, estamos todos te tocando. Só que Jesus sentiu, porque dele saiu virtude, dele saiu poder. E aquela mulher foi curada, irmão. E ela se manifestou em meio àquelas pessoas e falou, mulher, a tua fé te salvou. O que eu vejo, irmãos, que ela tinha uma enfermidade, ela tinha um problema, ela tinha algo que impedia dela chegar perto de Jesus. Então o que ela fez, irmão? Ela quebrou barreiras, ela foi muito além, porque ela precisava de Jesus, porque ela precisava chegar perto de Jesus. E a mesma coisa aconteceu também com o cego de Jericó, irmãos. Ele estava largado no meio do caminho e ele escuta, né, as pessoas falando, ele escuta aquele barulho, aquele alvoroço, porque, como eu falei antes, Jesus andava rodeado de uma multidão. E ele vai e pergunta o que é aquilo que está acontecendo, o que está passando, o que é aquele barulho. E ele consegue entender, falam para ele que é Jesus que está passando por ali. E uma coisa me chamou a atenção, irmão, que ele era cego, mas ele não era mudo, ele podia falar. Então ele vai e grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que o que as pessoas fazem? Mandam ele se calar, mandam ele ficar calado, porque talvez falavam quem ele é para chegar perto de Jesus, para clamar o nome de Jesus. Ele está largado aqui no meio do caminho, muitas vezes ele se encontrava sujo, mendigando. Então as pessoas pensaram, ele não é digno, e mandaram com que ele se calasse. Só que a fé dele, irmão, é tão grande que quando ele escuta as pessoas falando para ele se calar, ele não se cala, ele clama mais uma vez e ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai e pede para trazerem ele. E quando vem e trazem ele, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, eu quero ver, que eu veja, Senhor, eu quero hoje ver. E Jesus fala, vê, a tua fé te salvou. Ou seja, irmãos, assim como a mulher do fluxo de sangue, e assim também como o cego de Jericó, eles foram atrás de Jesus. Eles foram se aproximar de Jesus, foram chegar perto de Jesus, porque eles queriam um milagre. Eles queriam se ver livres da enfermidade, livres do problema. E o que Satanás tem feito hoje, irmãos, é nos acusar, fazer você se sentir tão culpado pelo pecado, tão sujo pelo pecado, para você pensar que para você não tem mais saída, não tem mais solução e você não pode se aproximar de Jesus. Ele quer que você pense que você está tão sujo pelo pecado que se você chegar até Jesus, Jesus não vai te receber. Que se você chegar até Jesus, você não vai ser bem-vindo, porque você está sujo, porque você saiu, porque você se sujou com as coisas do mundo, com os desejos da carne. Então ele não quer que você chegue até Jesus. Porque ele sabe, irmão, que se você chegar até Jesus, você não vai sair do mesmo jeito. Você não vai sair com a enfermidade. Se você vem com a enfermidade, você não vai sair com a enfermidade. E é por isso que ele luta, irmão, para que você não chegue até Jesus, para que você não se aproxime de Jesus. Porque ele sabe que se você for até Jesus, você vai ser cheio da presença de Deus, irmão. Você vai sair daqui diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai andar diferente. Você vai falar diferente. Você vai cantar diferente. E na palavra do Senhor vai falar, irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso é algo que Deus falou fortemente no meu coração. Por que que Ele é o caminho, irmão? Porque é Ele quem nos guia. Por onde nós passamos, por onde nós andamos, é Ele quem nos guia. Porque Ele é o caminho. Como nós podemos andar no caminho sem Jesus, se Ele é o caminho, se Ele sabe o caminho? Então Ele sabe onde é o caminho, então é Ele quem nos guia, é Ele que nos leva em segurança, é Ele que passa conosco, irmão. E se vir alguma tribulação, Ele está lá do nosso lado. Então Jesus, Ele é o caminho. E é por isso, irmãos, que em meio ao caminho nós temos que andar de mãos dadas com Jesus. Nós temos que segurar nas mãos de Jesus e falar, Senhor, se eu cair, o Senhor está me segurando, eu não vou cair. E nós temos que andar de mãos dadas com Jesus em meio a esse caminho. E eu gosto de imaginar assim, irmão, imagina comigo também, como se fosse uma rua bem estreita, e lá na frente, no final da rua, você vê uma cruz muito bonita. Mas até você chegar a essa cruz,
no meio desse caminho, tem vários outros caminhos, indo para a direita, indo para a esquerda. Tem vários outros caminhos, várias outras ruas, outros becos. Vamos supor assim. E você está ali, irmão, você está andando com Jesus, porque Jesus é o caminho e Ele está te levando até a cruz. Está te levando em direção à salvação, em direção à vida eterna. Só que tem esses outros caminhos também. E esses caminhos, irmãos, representam a morte, representam Satanás. E eu me recordo, irmão, que vai falar que Jesus, Ele é o caminho, mas Ele também é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque em todo o tempo, irmão, que Ele esteve aqui na terra, todo o tempo que Ele andou aqui na terra, Ele falou a verdade. Ele não só pregou a verdade, Ele viveu a verdade. Porque não adiantaria Jesus falar aquilo, Jesus pregar a verdade se Ele não vivesse a verdade. Então Jesus, Ele não só falou, como Ele viveu também. E outra coisa que eu acho muito interessante, irmão, é que por Jesus andar na verdade, por Jesus ter uma vida de acordo com a verdade, por Jesus pregar só a verdade e não aceitar a mentira, Jesus foi condenado, Jesus foi julgado pelo seu próprio povo. E isso é algo que me chama a atenção, irmão. Porque se fosse por qualquer outro povo, pelos cananeus, qualquer outro povo, tá bom, tudo bem, seria até melhor, irmãos. Mas não foi qualquer outro povo. Um povo que não conhecia Jesus. Não foi, irmãos. Foi o próprio povo que conhecia Jesus, que andava com Jesus, que escutava o que Jesus falava, que escutava as parábolas que Jesus falava, que via Jesus levantando morto, que via Jesus curando cego, que viu todos os milagres que Jesus fez. Foram pessoas que andaram com Jesus, pessoas que estavam com Jesus e viram tudo aquilo que Jesus havia feito. Mas essas pessoas que andaram com Jesus, que conheciam Jesus, foram as próprias pessoas que condenaram Jesus. Foram as próprias pessoas que entregaram Jesus a Pilatos, o próprio povo de Deus. E Jesus foi traído, irmão, pelo seu próprio povo. O próprio povo que andava com Jesus foi o próprio povo que condenou Ele. Só que algo interessante, irmão, é que aquele povo chega para Pilatos, né, e fala, não, Pilatos está aqui, ele. E Pilatos fica assim, né, meio sem entender. E ele leva lá para Pilatos. E eles tinham o costume, irmão, de sempre soltar uma pessoa na Páscoa. E Pilatos chega e pergunta, vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? Lembrando, irmão, que Barrabás, ele era um homem pecador, ele era salteador. Ou seja, ele era uma pessoa ruim, era uma pessoa que vivia, não andava com uma vida boa, ele era uma pessoa de caminhos ruins, caminhos errados. E aí, o que as pessoas falavam? O que o povo falou? Solta Barrabás e prende Jesus. Por quê, irmão? Porque as pessoas estavam tão ligadas nas coisas da carne, estavam tão ligadas na terra, que não conseguiram aceitar a verdade. Não conseguiram, irmãos, aceitar o peso que era a verdade que Jesus pregava. Porque foi mais fácil para eles aceitar a mentira do que andar na verdade. Foi bem mais fácil. E em vez de falar solta Jesus, não, falaram solta Barrabás. E Jesus foi preso. Jesus foi lá, foi preso, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e derramou o sangue dele naquela cruz por amor à minha vida e por amor à sua vida. Mas além, irmão, de Jesus ser o caminho, de Jesus ser a verdade, Ele também é a vida, irmão. E quando eu falo que Jesus, Ele é a vida, eu me recordo de Lázaro. Porque Lázaro, irmão, era alguém que Jesus amava muito. Jesus tinha um amor muito grande por Lázaro e por suas duas irmãs também, Marta e Maria. Só que acontece, irmãos, que Lázaro fica doente. E Marta se desespera, fala, não, chama Jesus, fala para Jesus que Lázaro está doente, Lázaro está enfermo, corre e fala para Jesus. Só que acontece, irmãos, que Jesus ele não vai de imediato. Na hora que chega a notícia, ele não vai, corre e vai para lá. Não, irmão, Jesus vai 2 dias depois. Isso mostra que Jesus ele é dono do tempo. Ele faz na hora e no tempo dele. Ele sabe a hora e o tempo certo. E Jesus vai, irmãos. Só que tinha um porém. Lázaro estava lá na Judéia. Só que Jesus não podia ir para a Judéia. Por quê, irmão? Porque tinha um povo lá, irmão, que estava doidinho para matar Jesus. Tinha um povo lá que estava doidinho, irmão, para apedrejar Jesus. Eu fico imaginando, irmão, aquele povo lá preparado e falando, se Jesus pisar aqui, eita, se ele vir aqui, a gente vai matar ele, a gente vai apedrejar ele. Olha, irmãos, como é que pode? Eles querendo matar o próprio dono da vida. Mas esse povo estava lá preparado, irmão, falando, se Jesus vir aqui, se Jesus pisar o pé aqui, nós vamos matar Jesus. E esse povo estava lá preparado. Só que ainda assim, irmão, Jesus foi para lá, por amor a Lázaro, Jesus foi.
E algo que eu acho interessante é que se Jesus foi, mesmo com esse povo querendo matar ele, então isso quer dizer que Jesus estava correndo risco de vida. Ele estava correndo risco de vida indo para lá. Mas ele foi para lá, irmãos. E eu fico imaginando, irmãos, Satanás olhando essa cena de Jesus indo até lá. E eu fico imaginando ele olhando e falando, é agora que eu vou matar, é agora que vai morrer, é agora. Eu fico imaginando, irmão, Satanás lá só agoniado, esperando a hora e falando, é agora que eu vou matar, é agora. E eu fico imaginando, irmãos, só que no mesmo tempo que eu imagino isso, eu lembro de Jesus chegando até lá, e Jesus chegou até lá com vida, porque não era a hora ainda de Jesus morrer, ainda não era o tempo. E Jesus chega até lá, e eu fico imaginando, Satanás, eu vou matar. E aí Jesus olha e fala, você vai matar, Satanás? Eu vou trazer vida, eu vou restituir, eu vou ressuscitar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou batizar. E Satanás, irmão, olha e fala, não, mas Lázaro já está morto. Lázaro já morreu há 4 dias. Faz 4 dias que Lázaro está dentro da sepultura. Já está morto, o coração não está batendo mais, não tem mais sangue correndo nas veias, já morreu, não tem mais vida, está morto, está até cheirando mal já, não tem mais vida. Eu fico imaginando, irmão, Satanás lá olhando e falando, morreu, está morto. E eu fico imaginando, irmão, Jesus olha e fala, Satanás, está morto. Aí Jesus olha para ele e fala bem assim, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. E eu fico imaginando, irmão, Satanás dizendo, não, mas já morreu. Já está morto, não tem mais vida, não tem mais esperança. E Jesus olhando e falando, tem vida sim, porque eu vou ressuscitar. Tem vida sim, porque eu vou curar, porque eu posso fazer, porque eu sou o dono da vida, porque eu sou a própria vida. Porque eu posso fazer, porque eu sou o dono de tudo, de todas as coisas, irmãos. E eu fico imaginando essa cena. E nos dias de hoje, irmãos, algo que eu acho muito interessante é que muitas vezes, irmãos, nós temos medo de muitas coisas. Muitas vezes nós nos encontramos apavorados, com medo, de tantas coisas que acontecem assim, e a gente fica com medo do Covid-19, medo da pandemia, medo da vacina, medo da gripe, medo de tanta coisa, irmão, tanta coisa. Eu vou ir mais além, irmão. Muitas vezes medo de chegar ao final do mês e não ter o dinheiro para pagar o aluguel. Medo de chegar ao final do mês e não ter o dinheiro para comprar o gás. Então, na nossa vida, nós encontramos situações que muitas vezes nós temos medo. Só que algo, irmão, que Deus tem falado muito forte no meu coração nos últimos dias, algo que Deus tem insistido e tem falado no meu coração, é que nós temos medo de tantas coisas. Temos medo de perder isso, tenho medo de perder aquilo, medo disso, medo daquilo, mas nós não temos medo do principal, que é perder a presença de Deus. Não temos medo do principal, que é viver sem a presença de Deus. E falando isso, irmãos, eu me recordo do que Davi falou. Falou, Senhor, eu pequei contra ti. Eu não devia, eu sabia que eu não devia, mas eu pequei. E Davi foi e pecou. Só que Davi chega para Jesus e fala, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, e quando Davi fala isso, eu vejo como se Davi falasse, Senhor, eu sei que eu pequei, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. Eu vejo, irmãos, como se ele olhasse e falasse, Senhor, a sua presença é como o ar que eu respiro, e sem a sua presença eu não tenho fôlego de vida, eu não consigo respirar, então eu não consigo viver sem a sua presença, eu não consigo viver sem ti, Senhor. E eu vou muito além, irmãos. Eu vejo como se Davi olhasse e falasse, Senhor, se for preciso tirar a minha casa, tira a minha casa, mas não retira a tua presença de mim, irmão. Eu vejo como se Davi olhasse assim e falasse, Senhor, se for preciso, Jesus, tira as minhas riquezas, tira o meu gado, tira as minhas ovelhas, tira tudo aquilo que eu tenho, mas não retira de mim a tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo, irmão. Indo mais além ainda, eu vejo como se ele olhasse e falasse, Senhor,
se for preciso tirar a amizade que me afasta de Ti, então tira, Senhor, mas não tira de mim a Tua presença, não tira de mim o Teu Espírito Santo. Eu vejo, irmão, Davi olhando e falando: Senhor, se for preciso tirar tudo aquilo que eu tenho para que eu continue com a Sua presença, então tira, Senhor, só não tira de mim a Tua presença, só não tira de mim o Teu Espírito Santo. Então o medo de Davi, irmão, não era esse de viver sem riqueza, de viver sem aquilo, era de viver sem a presença de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu os 10 filhos que ele tinha, perdeu tudo, mas não perdeu o temor pelas coisas de Deus. Ele permaneceu fiel e Deus restituiu, irmão. Deus restituiu, Deus não deixou faltar, irmão. Porque Deus não deixa faltar na vida daquele que é fiel, na vida daquele que busca a presença de Deus, na vida daquele que se entrega. E eu fico imaginando, irmãos, porque nos dias de hoje o mais importante é nós termos a presença de Deus, nós buscarmos a presença de Deus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como o cego de Jericó, porque eles tinham uma enfermidade, tinham um problema, algo que fazia com que ele se envergonhasse. Como a mulher do fluxo de sangue, ela se envergonhava da situação que ela estava. Muitas vezes ela tinha vergonha, mas ela não deixou a vergonha dela, daquela enfermidade que ela tinha, se afastasse ela da presença de Deus. E como eu falei no início da ministração, muitas vezes Satanás faz isso, irmão. Ele faz você se sentir sujo pelo pecado, faz você se sentir tão cheio de pecado para você não se aproximar de Jesus. Mas essa noite eu quero te dizer: faça como a mulher do fluxo de sangue. Mesmo que você esteja sujo pelo pecado, vai até Jesus, caminha até Jesus, porque Ele pode limpar, Ele pode te limpar, Ele pode te restituir, Ele pode lavar com o sangue dele puro carmesim que te restitui. E na palavra do Senhor, irmãos, Ele vai falar em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. E nos Salmos de Davi também, em 4, vai falar: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então aqui, irmãos, eu vejo como é importante a igreja do Senhor, como é importante nós, como cristãos, andarmos de acordo com a palavra do Senhor, nós nos prostrarmos e ajoelharmos, fazemos como Davi, falar: Senhor, eu pequei, eu sou falho, mas não retira de mim a Tua presença. Irmãos, enquanto tem um crente de joelho, enquanto tem um crente que está buscando a presença de Deus, um crente que está se derramando, que está chorando, que está buscando, Deus está operando. Enquanto tem um crente de joelho, irmão, eu fico imaginando Deus lá no céu olhando e falando: ó, tem alguém de joelho, Espírito Santo, você está vendo? Tem alguém de joelho. E eu fico imaginando Deus olhando e falando: Espírito Santo, vai lá e desce porque tem alguém de joelho. Irmão, eu fico imaginando Jesus olhando e falando: Espírito Santo, vai lá e desce e batiza porque tem alguém de joelho. Oh, aleluia. Irmão, eu fico imaginando, mas Jesus olha e fala: Espírito Santo, vai lá e desce naquela vida, resgata aquela vida que está lá no bar porque tem uma mulher de joelho. Eu fico imaginando, irmão, Jesus olhando e falando para o Espírito Santo: Espírito Santo, vai lá, desce, resgata, vai lá e cura aquela vida que está com depressão, que remédio nenhum resolve mais. Eu fico imaginando, irmão, Jesus falando para o Espírito Santo: vai lá, Espírito Santo, e desce. Vai lá, Espírito Santo, e mostra que eu ainda sou Deus na terra. Mostra que eu ainda sou Deus que curo, que eu ainda sou Deus que liberto, que eu ainda sou Deus que restaura. Vai lá, Espírito Santo, e mostra que eu ainda sou Deus na terra. Então a mensagem que eu quero deixar no seu coração essa noite, a todos vocês que estão no canal Ebenezer Oficial, que estão escutando essa ministração, é: se for preciso perder aquilo que você tanto ama, se for preciso perder a amizade, se for preciso perder bens pela presença de Deus, perca, porque vale a pena. Perca, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus na sua vida, porque ainda que você perca casa, ainda que você perca carro, ainda que você perca dinheiro, ainda que você perca o que for, quando você está na presença de Deus, Ele restitui tudo de novo. E o que Deus dá na sua mão, irmão, o que Deus te entrega, ninguém tem o direito de tomar. Satanás não tem o direito de tirar. Então, irmão, se firma no caminho do Senhor, se firma na presença do Senhor, busca o Senhor, irmãos, porque eu acho que é bem melhor perder a amizade, é bem melhor, irmão, perder tudo, mas quando chegar lá no céu e escutar Jesus falando: vem, entra meu filho, entra, porque você foi fiel, irmão. Porque imagina você chegar naquele grande dia e escutar Jesus falar: afastai-vos de mim porque não vos conheço. Então hoje, irmão,
você tem a oportunidade de buscar a presença do Senhor ainda. Então, enquanto você ainda tem tempo, busca Ele, busca a presença dEle, se derrama na presença dEle, porque Ele é na sua vida, independente da tribulação que você passa, da dor que você passa, Deus, Ele é na sua vida. E nessa noite, eu profetizo na sua vida, que nenhuma voz de Satanás vai ter poder para te dizer que você não é digno, nenhuma voz de Satanás vai ter poder para falar no seu ouvido e dizer que você é sujo demais para chegar perto de Jesus. Nenhuma voz de Satanás, irmão, vai ter poder para te falar que você pecou demais e que não tem mais solução para a sua vida. Mas quem vai falar no seu ouvido agora, irmão, não é mais Satanás, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai te dizer que você é amado, que vai te dizer que você é escolhido, que vai te mostrar que Ele derramou o sangue dEle naquela cruz por amor a você. E ainda, irmão, que tivesse 100 ovelhas e você fosse apenas uma, Ele deixaria as 99 para ir em busca da sua vida, porque você tem valor, porque você é importante para Deus, porque Ele derramou o sangue dEle naquela cruz por amor a você. Então, nessa noite, vem para a presença do Senhor, busca o Senhor enquanto você ainda pode achá-lo, porque haverão dias, irmão, em que a porta das igrejas se fecharão, em que não haverão oportunidade, irmão, para nós virmos aqui buscar a presença do Senhor. Não haverá mais tempo, irmão, e naquele grande dia que Jesus voltar, não vai dar tempo de correr atrás, irmão. Então, faça como Davi, ainda que você peque, se arrependa, assim como o Senhor falou para aquela mulher, eu quero falar na sua vida hoje também. Que aquele povo veio trazer aquela mulher e falou: Senhor, ela estava adulterando, foi pegada no ato de adultério. E Jesus foi e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles soltaram suas pedras e foram embora. E Jesus olhou para ela e falou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou: Senhor, não tem mais nenhum. E Jesus olha para ela e fala: Senhor, então vai e não peques mais. Então seja como Davi, irmão. Ainda que você peque, vem para Jesus, que Ele te lava, que Ele te reveste com o sangue puro carmesim dEle. E anda nos caminhos dEle, que Ele te capacite e Ele te dá força para não andar mais no pecado, mas para andar no caminho da salvação, em direção à cruz, buscando a Ele todos os dias da sua vida. Amém? Eu quero agradecer ricamente a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra dEle, porque toda honra e toda glória é para Ele. Eu quero agradecer a você que participou dessa ministração também através do canal oficial do Ebenezer Oficial, amém? Eu quero agradecer e quero dizer que Deus abençoe grandemente a sua vida, por onde você passar. Não se esqueça que o mais importante na sua vida é a presença de Deus. Amém? E desde já eu agradeço a cada um de vocês que participou e agradeço grandemente a Deus, amém? E agradeço a minha rica oportunidade.